Antes do princípio, antes de tudo o que conhecemos, antes mesmo da criação descrita no Gênesis, o que existia? Essa é uma das perguntas mais profundas e desafiadoras da teologia e da filosofia. Muitos imaginam que antes do famoso haja luz, não havia absolutamente nada. Um vazio, uma ausência total de espaço, tempo e matéria. Mas será que essa visão está correta? O que a Bíblia realmente nos revela sobre o que existia antes da criação? E mais importante, o que isso nos ensina sobre o plano divino para a humanidade e as profecias que ainda estão por se cumprir? Quando olhamos para o primeiro versículo da Bíblia, lemos: "No princípio criou Deus os céus e a terra." Gênesis 1:1. Mas esse princípio marca o começo de que exatamente? Do universo físico? Do tempo? Ou será que já havia algo antes disso? Curiosamente, o versículo seguinte nos dá um detalhe intrigante. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Se Deus criou todas as coisas no princípio, por que essas águas já estavam presentes? Qual é a origem desse abismo e dessas trevas? Essa questão tem levado estudiosos a explorarem diferentes perspectivas. Alguns sugerem que o caos primordial, mencionado em Gênesis 1:2, pode indicar que a criação de Deus não começou do zero absoluto, mas a partir de um estado de desordem. Isso ecoa antigos mitos de criação, como o Enuma Elish, da Mesopotâmia, que descreve um oceano cósmico caótico antes da formação do mundo. No entanto, a diferença crucial entre a narrativa bíblica e essas tradições pagãs é que, na Bíblia, Deus não luta contra o caos. Ele domina e molda a criação com a sua palavra, demonstrando seu poder absoluto. Se olharmos para João 1:1-3, encontramos uma outra perspectiva essencial sobre o que existia antes da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui vemos que Cristo, o Verbo de Deus, já existia antes da criação do universo físico. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Antes de criar o mundo, Deus já existia em sua plenitude, e seu plano de redenção já estava em curso desde antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1:20. Essa visão derruba a ideia de que o universo surgiu a partir do acaso ou do caos sem propósito. Pelo contrário, tudo foi criado intencionalmente com um propósito claro e definido. Deus, em sua soberania, decidiu trazer à existência tudo o que conhecemos, estabelecendo desde o princípio um plano que culminaria na revelação de sua glória por meio de Cristo. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais intrigante. Se Deus é eterno e todo-poderoso, por que ele decidiu criar o mundo e a humanidade? A resposta está no seu amor e no seu desejo de se revelar. Deus não criou o universo por necessidade, mas por escolha. Ele desejava compartilhar sua glória e oferecer à humanidade a oportunidade de conhecê-lo e ter comunhão com ele. Aqui está um ponto essencial que muitas vezes passa despercebido. Antes mesmo da criação do mundo, Deus já havia determinado um plano para a humanidade. Um plano que incluiria tanto a redenção quanto o cumprimento das profecias bíblicas. Efésios 1:4 nos diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, indicando que a obra da salvação já estava prevista antes mesmo que Adão fosse formado do pó da terra. Isso significa que nada do que aconteceu na história da humanidade pegou Deus de surpresa. Nem a queda no Éden, nem o dilúvio, nem a vinda de Cristo, nem os eventos proféticos que ainda estão por vir. Se esta é a primeira vez que você está refletindo sobre essas questões profundas, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações.
Aqui exploramos o que as Escrituras realmente dizem e como elas se conectam às profecias que se cumprem diante de nossos olhos. Não perca a oportunidade de fortalecer seu conhecimento bíblico e entender os planos de Deus para a humanidade. Agora, voltando ao nosso tema. Se o plano da redenção já existia antes da criação, o que mais podemos saber sobre esse período misterioso que antecede Gênesis? A Bíblia menciona que antes da criação do mundo já existiam seres espirituais, os anjos. Em Jó 38, 4, 7, Deus questiona Jó sobre a criação e menciona que as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Esse versículo sugere que os anjos já existiam quando Deus formou os céus e a terra. Isso levanta outra questão crucial: o que aconteceu no mundo espiritual antes da criação da humanidade? A resposta nos leva a um evento impactante que reverbera até hoje: a rebelião de Lúcifer. A Bíblia nos revela que Lúcifer, um dos anjos mais exaltados, caiu devido ao seu orgulho e desejo de usurpar o trono de Deus. Isaías 14, 12 e 14 descreve essa queda com as palavras: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Esse desejo de se igualar a Deus levou Lúcifer à queda, tornando-se Satanás, o adversário. Isso nos leva a um ponto fundamental na narrativa bíblica. O conflito entre o reino de Deus e as forças das trevas já existia antes da criação do homem. Essa batalha espiritual não começou com a humanidade, mas a humanidade foi colocada no centro dessa disputa cósmica. Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no Éden, Ele estava dando à humanidade a oportunidade de escolher entre obedecer a Deus ou seguir o caminho da rebelião. E foi exatamente isso que Satanás tentou impedir ao enganar Eva no jardim. Se analisarmos à luz das profecias, podemos perceber que esse conflito espiritual continua se desenrolando até hoje e se intensificará nos últimos dias. E batalha entre luz e trevas, verdade e engano está em pleno curso. E as profecias bíblicas nos mostram que estamos caminhando para um desfecho onde Cristo retornará para estabelecer seu reino de maneira definitiva. Tudo isso nos leva a um entendimento crucial. A história da humanidade não é apenas um ciclo de eventos aleatórios, mas parte de um plano divino que se desenrola desde antes da fundação do mundo. Cada evento registrado nas Escrituras aponta para um cumprimento maior, desde a criação até a segunda vinda de Cristo. E você, já percebeu como as profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. Seu engajamento nos ajuda a continuar trazendo conteúdos reveladores sobre as Escrituras. A rebelião de Lúcifer e sua consequente queda não foram eventos isolados. Eles marcaram o início de um conflito espiritual que se estendeu para a criação do mundo físico. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que Deus não apenas criou o universo por um ato de poder, mas com um propósito claro: estabelecer sua autoridade e demonstrar sua glória. O relato do Gênesis, muitas vezes interpretado apenas como uma descrição do começo do mundo, é, na verdade, um palco onde se desenrola uma batalha muito maior entre o Criador e aqueles que se opõem a Ele. O livro de Apocalipse lança mais luz sobre a queda de Satanás. Em Apocalipse 12, 7 e 9, encontramos a descrição de uma guerra nos céus. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos pelejavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo.
Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Esse trecho nos mostra que a rebelião de Lúcifer envolveu outros anjos, que também caíram e se tornaram os demônios. O que é fascinante nesse contexto é que essa guerra espiritual teve implicações diretas na criação do homem. Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, dando-lhes autoridade sobre a terra. Isso significa que enquanto Satanás e seus seguidores foram expulsos da presença de Deus, a humanidade foi colocada em um papel central dentro desse conflito. Adão e Eva receberam o domínio sobre a criação, e Satanás, ao ver isso, iniciou seu plano para corromper a humanidade. Ele sabia que, se conseguisse fazer com que o homem se rebelasse contra Deus, traria o caos para o plano divino. A tentação no Jardim do Éden não foi um simples teste de obediência. Foi um ato estratégico dentro de uma batalha espiritual em andamento. Quando a serpente se aproximou de Eva e a questionou sobre o mandamento de Deus, ela não estava apenas instigando a desobediência, mas sugerindo que o próprio Criador estava escondendo algo da humanidade. Gênesis 3, 4, 5 registra as palavras de Satanás: "Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal." Essa mentira tinha um objetivo claro: plantar a dúvida no coração do homem e fazê-lo acreditar que poderia alcançar algo além do que Deus havia planejado. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, algo profundo aconteceu. O pecado entrou no mundo, mas não apenas no sentido moral. O que ocorreu foi uma mudança na posição espiritual da humanidade. Se antes o homem tinha domínio e comunhão direta com Deus, agora estava separado, exposto ao pecado e sujeito às consequências da sua escolha. O próprio Deus, ao pronunciar o juízo sobre a serpente, revelou que esse conflito continuaria ao longo da história. Em Gênesis 3,15, ele declarou: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Esse versículo é conhecido como o proto-evangelho, ou seja, a primeira promessa da redenção. Ele não apenas anunciava que a humanidade continuaria em conflito com Satanás, mas também indicava que um dia alguém da descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Isso se cumpriu com a vinda de Cristo, que veio ao mundo para derrotar o poder do pecado e restaurar aquilo que foi perdido no Éden. A queda da humanidade teve consequências catastróficas. O mundo, que havia sido criado em ordem, passou a experimentar o caos. O pecado não apenas afetou os seres humanos individualmente, mas também trouxe degradação à criação. Romanos 8:22 nos diz: "Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora." Isso significa que toda a estrutura do universo foi impactada pelo pecado. A morte, que não fazia parte do plano original de Deus, tornou-se uma realidade inevitável. Se analisarmos com atenção, percebemos que a história da humanidade, desde então, tem sido uma sucessão de tentativas de restaurar aquilo que foi perdido. Os homens construíram impérios, criaram religiões, buscaram conhecimento e poder, mas nenhuma dessas iniciativas foi capaz de reverter os efeitos da queda. Desde Caim e Abel até as grandes civilizações da antiguidade, vemos um padrão de rebeldia, corrupção e idolatria, elementos que sempre afastam o homem do verdadeiro propósito para o qual foi criado. O período que antecede o dilúvio é um exemplo disso. A maldade se espalhou de tal forma que Deus decidiu destruir a humanidade, preservando apenas Noé e sua família. Gênesis 6:5 descreve essa situação com as palavras: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente." Isso nos mostra que a degeneração da humanidade não foi algo gradual.
mas um colapso espiritual e moral avassalador. A história do dilúvio é mais do que um relato de juízo divino. Ela é uma representação do padrão cíclico da humanidade. Sempre que o homem se afasta de Deus e se entrega ao pecado, há um momento em que o juízo divino se manifesta. Isso é algo que vemos em toda a Bíblia e, mais importante ainda, nas profecias dos últimos dias. Jesus alertou sobre isso em Mateus 24, 37 e 39, dizendo: "E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem." Esse aviso é extremamente relevante, pois mostra que o padrão de degradação antes do dilúvio se repetirá nos tempos finais. A corrupção do mundo pré-diluviano também está conectada com um evento misterioso mencionado em Gênesis 6:1-4, onde se fala dos filhos de Deus que tomaram para si as filhas dos homens. Esse trecho tem sido alvo de debates entre estudiosos, mas muitos interpretam que esses filhos de Deus eram anjos caídos que corromperam ainda mais a humanidade. Essa interpretação se alinha com Judas 1:6, que menciona anjos que não guardaram seu estado original e foram aprisionados em trevas. Isso indica que a batalha espiritual não se limitou ao Éden, mas continuou de formas cada vez mais intensas, levando o mundo a uma condição insustentável. O juízo do dilúvio foi uma resposta direta de Deus ao nível de corrupção que havia se instalado. Noé e sua família foram preservados, não porque eram perfeitos, mas porque encontraram graça diante de Deus. Esse conceito de graça, presente desde o Antigo Testamento, é essencial para compreendermos a ação divina ao longo da história. Deus sempre prepara um caminho para a salvação, mesmo quando a humanidade caminha em direção à destruição. Essa verdade se reflete nas profecias escatológicas, onde vemos que, apesar do juízo vindouro, Deus sempre tem um plano de resgate para aqueles que confiam nele. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe um like e compartilhe nos comentários sua visão sobre esses eventos. Seu engajamento é fundamental para que possamos continuar trazendo estudos profundos e conectados com as Escrituras. Após o dilúvio, o mundo passou por um recomeço. Noé e sua família saíram da arca para uma terra purificada pelo juízo divino. Deus estabeleceu uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio global. O arco-íris foi dado como sinal dessa aliança, um lembrete de que, apesar da justiça de Deus, sua misericórdia também se manifesta. Mas esse novo começo não significou o fim do pecado. A corrupção da humanidade não estava apenas no ambiente em que vivia, mas em sua própria natureza. O coração do homem continuava inclinado ao mal, e logo o mundo voltou a trilhar o caminho da rebeldia. A descendência de Noé se multiplicou, e com isso veio a tentativa de construir um mundo à parte da vontade de Deus. Um dos eventos mais emblemáticos desse período foi a construção da Torre de Babel. O relato de Gênesis 11 nos mostra uma humanidade unida por um propósito comum. Mas esse propósito não era a busca por Deus, e sim pela própria exaltação. E disseram: "Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra." Gênesis 11:4. Esse versículo revela a motivação por trás do projeto, um desejo de grandeza humana sem dependência de Deus. O problema da Torre de Babel não era apenas a sua altura física, mas o que ela simbolizava. Era uma tentativa de estabelecer uma ordem mundial independente da soberania divina. Deus havia ordenado que os descendentes de Noé
se espalhassem e povoassem a terra. Mas ao invés disso, decidiram se concentrar em um único local e construir um império próprio. Essa foi uma manifestação do mesmo espírito de rebeldia que vimos no Éden e que se repetiria ao longo da história da humanidade. A resposta de Deus foi direta. Confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis 11:7. O resultado foi a dispersão das nações, frustrando os planos de um governo humano centralizado e sem Deus. Esse evento não apenas explica a diversidade linguística, mas também aponta para um padrão que se repetiria na história. Sempre que a humanidade tenta se unir contra Deus, ele intervém. Isso é algo que vemos nas profecias dos últimos tempos, onde surgirá um sistema global de poder que se erguerá contra o Altíssimo, mas que será destruído no retorno de Cristo. Com a dispersão das nações, a humanidade entrou em uma nova fase. Povos se estabeleceram em diferentes partes do mundo, desenvolvendo suas culturas e tradições. Mas o plano de Deus para a redenção da humanidade não foi interrompido. Ele escolheu um homem, Abraão, para dar início a uma nação que seria um instrumento da sua vontade. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Essa ordem marcou um ponto crucial na história da fé. Deus estava separando um povo que seria portador de suas promessas e através do qual viria o Messias. A chamada de Abraão exigiu obediência e fé. Ele deixou tudo para trás e seguiu para uma terra desconhecida, confiando apenas na palavra de Deus. Essa jornada não foi fácil. Ele enfrentou desafios, passou por provações e teve momentos de dúvida. Mas Deus reafirmou sua promessa: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12:2. O que torna essa promessa ainda mais impressionante é o fato de que Abraão e sua esposa Sara já eram idosos e não tinham filhos. O cumprimento dessa promessa exigiria um milagre. Essa promessa não era apenas sobre descendência e terra, mas apontava para algo muito maior. Em Gálatas 3:8, Paulo nos diz que essa promessa feita a Abraão incluía a redenção de todas as nações através de Cristo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Isso significa que desde o chamado de Abraão, Deus já estava preparando o caminho para a salvação da humanidade. Abraão esperou anos pelo cumprimento da promessa. Quando a espera se tornou difícil, ele e Sara tentaram resolver a situação por conta própria. Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar. Assim nasceu Ismael. No entanto, essa não era a descendência prometida por Deus. O Senhor reafirmou que o filho da promessa viria de Sara, apesar de sua idade avançada. Finalmente, no tempo determinado, nasceu Isaque. Esse evento mostrou que a fidelidade de Deus não depende da capacidade humana, mas de seu próprio poder. A história de Abraão não é apenas um relato do passado, mas uma lição para todos os que confiam em Deus. Muitas vezes, o cumprimento das promessas divinas parece demorado, e a tentação de buscar soluções humanas é grande. No entanto, Deus age no tempo certo e seus planos não falham. Essa é uma verdade que se aplica também às profecias bíblicas. Algumas delas parecem demoradas, mas se cumprirão exatamente como Deus determinou. Se você está gostando deste estudo, deixe um comentário compartilhando suas reflexões. Seu envolvimento é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos baseados na palavra de Deus. Abraão enfrentou um dos maiores testes de fé quando Deus lhe pediu que sacrificasse Isaque. Esse pedido parecia ir contra tudo o que Deus havia prometido, mas Abraão obedeceu.
Ele confiava que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho, se necessário. No último momento, o Senhor providenciou um cordeiro como substituto. Esse episódio não foi apenas uma prova de fé, mas um símbolo profético do sacrifício de Cristo. Assim como Isaque carregou a lenha para seu sacrifício, Jesus carregou a cruz. Assim como Deus providenciou um substituto para Isaque, Ele providenciou Jesus como o cordeiro que tira o pecado do mundo. A linhagem da promessa continuou através de Isaque, depois Jacó, que teve 12 filhos, os quais se tornaram as 12 tribos de Israel. O povo de Deus cresceu, mas enfrentou períodos de escravidão e sofrimento. Um dos eventos mais marcantes foi a escravidão do povo hebreu no Egito. Esse período de opressão durou séculos, mas Deus já havia anunciado a Abraão que sua descendência passaria por isso antes de receber a terra prometida. Em Gênesis 15:13, Deus diz: "Sabe, com certeza, que peregrina será a tua semente em terra alheia, e servi-los-á, e afligi-la-ão 400 anos. Isso nos ensina que Deus não apenas conhece o futuro, mas tem o controle de toda a história. O Egito se tornou um símbolo do sistema opressor do mundo, enquanto a libertação do povo hebreu prefigura a redenção que Cristo traria. Moisés foi levantado por Deus para conduzir essa libertação. A história do Êxodo é cheia de manifestações do poder divino, desde as pragas que atingiram o Egito até a abertura do Mar Vermelho. Esse evento não foi apenas um livramento físico, mas uma declaração de que Deus governa sobre as nações e cumpre suas promessas. Após a libertação do Egito, Deus estabeleceu uma aliança com o povo no Monte Sinai. Ele deu os 10 mandamentos, estabelecendo os princípios que deveriam guiar a vida dos israelitas. Esse momento marcou o nascimento de Israel como uma nação separada para Deus. No entanto, o povo frequentemente se desviava, mostrando que a lei por si só não era suficiente para transformar o coração humano. Isso apontava para a necessidade de uma nova aliança que seria estabelecida através do sacrifício de Cristo. A travessia pelo deserto foi um tempo de provas e aprendizado. Deus sustentou o povo com maná, água da rocha e proteção contra inimigos. Mas também houve momentos de rebeldia e juízo. A geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. Apenas Josué e Calebe, que confiaram nas promessas de Deus, foram permitidos entrar. Isso nos ensina que a fé e a obediência são essenciais para experimentar o cumprimento das promessas divinas. Ao longo da história bíblica, vemos um padrão claro. Deus estabelece um plano, o homem se desvia e Deus intervém para restaurar o que foi perdido. Esse padrão se repete desde o Éden até as profecias do fim dos tempos. Depois da travessia do deserto e da morte de Moisés, a responsabilidade de liderar o povo de Israel recaiu sobre Josué. Ele tinha diante de si um desafio monumental: entrar na terra prometida e conquistar as nações que a habitavam. Deus, porém, lhe garantiu que estaria com ele, assim como esteve com Moisés. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Essas palavras demonstram que a vitória de Israel não dependeria de sua força militar, mas da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. A primeira grande conquista foi a cidade de Jericó, um evento que mostrou de forma clara a intervenção divina na batalha. Deus ordenou que o povo marchasse ao redor da cidade por 7 dias, e no 7º dia, quando as trombetas soaram e o povo gritou, as muralhas caíram. Isso nos ensina um princípio espiritual profundo. Não são as estratégias humanas que garantem a vitória, mas a obediência à palavra de Deus. O mesmo princípio se aplica às batalhas espirituais que enfrentamos hoje.
Não vencemos confiando na nossa própria força, mas na autoridade do Senhor. Após a vitória sobre Jericó, Israel enfrentou uma derrota humilhante contra a pequena cidade de Ai. O motivo? O pecado de Acã, que desobedeceu à ordem divina e tomou para si despojos proibidos. Isso nos mostra que a presença de Deus é essencial para a vitória, mas o pecado abre brechas que trazem derrota. Após lidar com essa transgressão, Israel retomou sua missão e conquistou a cidade. Esse episódio nos ensina que para caminharmos em vitória é necessário estar em santidade diante de Deus. A conquista da terra prometida prosseguiu, mas não foi concluída de uma só vez. Josué dividiu as terras entre as tribos de Israel, e cada uma delas recebeu a responsabilidade de continuar a expulsar os povos inimigos. No entanto, muitas tribos falharam nessa missão, permitindo que os povos pagãos permanecessem em seu meio. Essa negligência se tornou uma armadilha para Israel, pois com o tempo começaram a adotar os costumes e deuses dessas nações. Esse ciclo de obediência, desobediência e juízo se tornaria um padrão repetitivo ao longo da história de Israel. Com a morte de Josué, iniciou-se o período dos juízes, uma fase de instabilidade e apostasia. Israel não tinha um rei, e a liderança estava nas mãos de juízes escolhidos por Deus para libertar o povo de seus opressores. O problema é que, repetidamente, o povo se afastava de Deus, caía na idolatria e acabava sendo oprimido pelas nações vizinhas. Somente quando clamavam ao Senhor, ele levantava um juiz para libertá-los. Mas após um período de paz, o ciclo se repetia. O livro de Juízes resume essa situação com a seguinte frase: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. Esse período revelou o perigo da falta de uma liderança central. E mais do que isso, a tendência do coração humano de se desviar quando não há um compromisso firme com Deus. Entre os juízes que se destacaram, encontramos Débora, Gideão e Sansão. Cada um teve um papel específico na libertação do povo, mas o problema central nunca foi totalmente resolvido. O povo insistia em se afastar de Deus. Débora liderou Israel contra a opressão de Jabim, rei de Canaã, e seu comandante Sísera. Com coragem e fé, guiou o povo à vitória, mostrando que Deus usa quem Ele quer para cumprir seu propósito, independentemente das convenções sociais da época. Gideão, por sua vez, enfrentou os midianitas com um exército reduzido de apenas 300 homens, demonstrando que Deus não precisa de números para garantir a vitória, mas de pessoas dispostas a confiar nele. Sansão, por outro lado, teve um fim trágico, pois apesar da força sobrenatural que Deus lhe deu, viveu uma vida de escolhas impulsivas e pecados. No final, ao se arrepender, Deus lhe concedeu uma última oportunidade de cumprir seu propósito, derrubando o templo dos filisteus e derrotando seus inimigos. A lição que extraímos desse período é clara. Quando o povo de Deus se desvia, ele se torna vulnerável aos ataques do inimigo. Isso não se aplica apenas à história de Israel, mas também ao nosso tempo. Hoje, muitos vivem de forma independente de Deus, confiando apenas em suas próprias forças e acabam caindo nas armadilhas espirituais que os afastam do verdadeiro caminho. Foi nesse contexto de instabilidade que Israel começou a desejar um rei como as outras nações. O profeta Samuel, que servia como juiz e líder espiritual do povo, foi abordado pelos anciãos de Israel com um pedido direto: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. 1 Samuel 8:5. Esse pedido desagradou a Samuel, mas Deus lhe disse que não era a ele que estavam rejeitando, e sim ao próprio Deus como rei. Isso nos mostra um padrão recorrente. Quando o homem se afasta de Deus, busca substitutos para preencher o vazio espiritual.
Mesmo alertados sobre os perigos de ter um rei humano, impostos, recrutamentos forçados, perda de liberdade, o povo insistiu e Deus lhes concedeu um rei conforme seu desejo. Saul. Ele começou bem, mas seu coração foi se corrompendo com o tempo. Sua desobediência e orgulho levaram à sua rejeição por Deus. Em seu lugar, Deus escolheu Davi, um jovem pastor que, embora não fosse perfeito, tinha um coração segundo a vontade do Senhor. Davi foi um rei que trouxe grandes conquistas para Israel, consolidando o reino e estabelecendo Jerusalém como sua capital. Mais do que isso, recebeu uma promessa extraordinária de Deus. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. 2 Samuel 7,16. Essa promessa apontava para o futuro Messias, que viria da linhagem de Davi e reinaria eternamente. Esse é um dos momentos mais importantes da história bíblica, pois estabelece a conexão entre o reino terreno de Israel e o reino eterno de Cristo. Após Davi, seu filho Salomão assumiu o trono. Conhecido por sua sabedoria, Salomão expandiu o reino e construiu o Templo de Jerusalém, um local dedicado à adoração do verdadeiro Deus. No entanto, ao longo dos anos, ele se afastou dos caminhos do Senhor, casando-se com mulheres estrangeiras que trouxeram a idolatria para dentro de Israel. Essa decisão teve consequências devastadoras. Após sua morte, o reino foi dividido. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Essa divisão marcou o início de um período de declínio espiritual e político, com reis ímpios liderando o povo para longe de Deus. A idolatria, a injustiça e a corrupção se tornaram comuns, e Deus enviou profetas para advertir o povo. Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias e muitos outros foram levantados para chamar Israel ao arrependimento. Algumas vezes, o povo ouvia e se voltava para Deus, mas na maior parte do tempo rejeitavam as advertências. Isso culminou na destruição do Reino do Norte pelos assírios e, mais tarde, na destruição de Judá pelos babilônios, que levaram o povo para o exílio. O exílio na Babilônia foi um dos períodos mais difíceis para Israel, mas mesmo ali, Deus não os abandonou. Profetas como Daniel receberam visões sobre o futuro, incluindo profecias sobre o tempo do fim e a vinda do Messias. Deus estava mostrando que, apesar do juízo, seu plano de redenção ainda estava em andamento. A história do Antigo Testamento nos ensina que Deus é fiel às suas promessas, mas também é justo em seu juízo. Quando o povo se volta para ele, encontra misericórdia. Quando se afasta, colhe as consequências de sua rebeldia. Esse padrão não mudou. Estamos vivendo em tempos de grande apostasia, onde muitos rejeitam a verdade e seguem seus próprios caminhos. Mas assim como Deus preservou um remanescente fiel no passado, Ele continua chamando aqueles que ouvem sua voz para se voltarem a Ele. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta o vídeo e compartilhe com outras pessoas. Vamos juntos continuar estudando as Escrituras e entendendo os sinais do tempo em que vivemos. Após o período do exílio babilônico, Deus, em sua fidelidade, permitiu que um remanescente de Israel retornasse à terra prometida. O exílio havia sido um tempo de disciplina, mas também de renovação espiritual para aqueles que realmente buscavam ao Senhor. Como registrado em Esdras e Neemias, os judeus voltaram para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, enfrentando desafios enormes para reconstruir a cidade, os muros e o templo. Mas a restauração física de Jerusalém era apenas um símbolo de algo muito maior. Deus estava preparando o caminho para o cumprimento de suas promessas messiânicas. A reconstrução do templo foi uma das primeiras prioridades do povo ao retornar do exílio. Apesar da oposição dos povos vizinhos e da desmotivação inicial, o profeta Ageu exortou o povo a continuar a obra, lembrando-os de que Deus estava com eles. Ageu 2:9 traz uma promessa extraordinária.
A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Essa profecia apontava para algo muito além do templo físico. Era um prenúncio da vinda do Messias, cuja presença traria uma glória incomparável. Neemias, por sua vez, liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele enfrentou intensa oposição, mas permaneceu firme, mostrando que quando Deus dá uma missão, Ele também fortalece aqueles que são fiéis a Ele. O livro de Neemias nos ensina sobre perseverança, dependência de Deus e a importância da restauração não apenas física, mas espiritual. Após a reconstrução dos muros, Esdras leu a lei diante do povo, trazendo um grande avivamento. O povo chorou ao ouvir as palavras de Deus, reconhecendo o quanto haviam se afastado de seus mandamentos. Mas, apesar desse renascimento espiritual, Israel nunca voltou a ser uma nação independente como antes. O domínio estrangeiro continuou, passando dos persas para os gregos e, eventualmente, para os romanos. Durante esse período, conhecido como o período intertestamentário, o silêncio profético foi estabelecido por cerca de 400 anos. No entanto, esse silêncio não significava a inatividade de Deus. Ele estava preparando o cenário para o evento mais importante da história, a vinda do Messias. O profeta Malaquias, o último do Antigo Testamento, deixou uma profecia essencial sobre esse momento. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Malaquias 3:1. Essa profecia se cumpriu em João Batista, que veio anunciar a chegada de Cristo. Isso nos mostra que Deus sempre cumpre suas promessas no tempo certo. Embora o povo tivesse que esperar séculos pelo Messias, a promessa foi cumprida exatamente como ele havia determinado. Com a chegada de Jesus, as promessas feitas a Abraão, Moisés e Davi começaram a se concretizar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. A presença de Cristo era a manifestação da glória de Deus entre os homens. Ele veio como a luz para um mundo em trevas, trazendo consigo a mensagem do reino de Deus. Desde o início de seu ministério, Jesus desafiou as expectativas daqueles que esperavam um Messias político ou militar. Em vez de liderar uma revolta contra Roma, ele trouxe um reino espiritual baseado no arrependimento e na fé. Sua pregação e milagres confirmaram que ele era o cumprimento das profecias messiânicas. Isaías 61:1-2 havia predito: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados." E Jesus leu esse texto na sinagoga de Nazaré, declarando que essa profecia se cumpria nele, mas nem todos aceitaram a verdade. Os líderes religiosos da época viam Jesus como uma ameaça ao seu poder e influência. Eles não reconheciam que ele era o cumprimento da lei e dos profetas, o Filho de Deus, enviado para resgatar a humanidade. A rejeição de Cristo pelos fariseus e sacerdotes não foi apenas um evento político, mas um reflexo da dureza do coração humano, que ao longo da história repetidamente rejeita a verdade divina. Mesmo assim, a obra de Cristo não poderia ser impedida. Sua morte na cruz não foi uma derrota, mas a maior de todas as vitórias. Ele tomou sobre si os pecados da humanidade, cumprindo o plano de redenção que havia sido preparado antes da fundação do mundo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:13. Sua ressurreição provou seu poder sobre a morte e garantiu a salvação para todos que creem nele. O impacto desse evento foi imediato.
O véu do templo se rasgou, simbolizando o acesso direto a Deus, algo que antes era limitado pelo sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Agora todos podiam se achegar ao Pai por meio de Cristo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Essa transformação radical marcou o início da Era da Graça, onde a salvação é oferecida a judeus e gentios sem distinção. Os discípulos, que antes temiam e se escondiam, foram cheios do Espírito Santo e começaram a proclamar o Evangelho com ousadia. O livro de Atos nos mostra como a igreja nasceu e se espalhou pelo mundo, cumprindo a ordem de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Perseguições surgiram, mas o reino de Deus avançou de forma incontrolável. Os eventos da história bíblica não são apenas registros do passado, mas revelações do caráter de Deus e de seu plano para o futuro. A vinda de Cristo, sua morte e ressurreição são o centro desse plano, mas há mais por vir. As profecias do Antigo Testamento que já se cumpriram nos dão segurança de que aquelas que ainda estão pendentes também se cumprirão. Entre elas, a promessa do retorno de Cristo para estabelecer seu reino definitivo. A Bíblia nos alerta que nos últimos tempos haveria uma crescente apostasia, aumento do engano e tribulações para aqueles que seguem a Cristo. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Esses sinais já estão visíveis no mundo atual. A degradação moral, o aumento da perseguição aos cristãos e o desejo de um governo mundial são evidências de que estamos cada vez mais próximos do desfecho profético. Diante disso, a pergunta que fica é: estamos preparados? Assim como nos dias de Noé, muitos ignoram os avisos e continuam vivendo como se nada estivesse prestes a acontecer. Mas os que estão atentos às Escrituras sabem que o tempo é curto. Devemos estar vigilantes, permanecendo firmes na fé e cumprindo nossa missão de anunciar a verdade. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, esse é o momento de fazê-lo. Ele veio para nos dar vida eterna, e sua graça está disponível para todos que o buscam. Se já é um seguidor de Cristo, continue firme, pois sua volta está próxima. A história da humanidade sempre seguiu um padrão claro. Deus revela sua vontade. O homem escolhe entre a obediência e a rebeldia, e as consequências se desenrolam conforme as promessas e advertências divinas. Desde antes da criação do mundo, a batalha espiritual estava em andamento. Satanás caiu. A humanidade foi criada à imagem de Deus. A rebelião começou no Éden e a redenção foi planejada antes mesmo da fundação do mundo. Cada evento, desde os tempos de Adão até os dias de hoje, faz parte de um plano muito maior. Um plano que culmina nas profecias que estão prestes a se cumprir. Olhando para trás, podemos ver como todas as profecias dadas ao longo das Escrituras se cumpriram no tempo exato. O Messias foi prometido, veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. A dispersão de Israel foi anunciada, aconteceu, e seu retorno à terra prometida também se concretizou, como predito em Ezequiel 37. Isso nos leva a um questionamento inevitável. Se todas as profecias até aqui se cumpriram com exatidão, por que duvidaríamos que as que restam também se cumprirão? Vivemos tempos semelhantes aos descritos por Jesus quando ele falou sobre os dias finais. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Nos dias de Noé, as pessoas estavam ocupadas com suas vidas, ignorando os sinais ao seu redor, até que o dilúvio veio e as surpreendeu. Hoje, estamos cercados por sinais proféticos. Apostasia crescente, engano espiritual, conflitos globais,
um sistema mundial se formando diante de nossos olhos. Mas quantos realmente estão atentos? A pergunta que fica é: onde você está nessa história? Você está vivendo como aqueles que ignoram os sinais e seguem distraídos pelo mundo? Ou você está entre os que permanecem vigilantes, firmes na palavra, preparados para o que está por vir? As profecias bíblicas não são apenas relatos do futuro, são advertências e guias para que possamos nos posicionar corretamente antes que seja tarde demais. Agora, eu te convido a refletir e interagir nos comentários. Quais sinais dos tempos você tem observado ao seu redor? Você acredita que estamos mais próximos do cumprimento das profecias finais? O que você tem feito para se preparar espiritualmente? Sua participação aqui é fundamental. Compartilhe sua visão, debata com outros irmãos na fé e fortaleça sua caminhada espiritual. Se essa mensagem fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer a verdade e se preparar para os dias que virão. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações para continuar acompanhando estudos profundos sobre as profecias bíblicas e o que Deus tem revelado através das Escrituras. E para aprofundar ainda mais sua compreensão sobre os últimos dias, assista aos vídeos recomendados na tela. Neles, você encontrará análises detalhadas das profecias bíblicas e insights essenciais para discernir os tempos em que vivemos. Não ignore os sinais. Deus nos deixou revelações claras sobre o que está por vir. E estar preparado faz toda a diferença. Clique agora. Fortaleça sua fé e permaneça atento ao que as Escrituras nos ensinam sobre os eventos que se aproximam. Lembre-se, os acontecimentos mundiais não são aleatórios. O relógio profético está avançando e Deus está chamando seu povo para estar atento. Você está pronto?